E aí, gente? Olha eu aqui de novo. Vamos dar sequência aqui, né, nossa jornada. Nós estamos no Salmos 45. E antes de tudo, eu gostaria de fazer uma pergunta a você, né? Quanto tempo, você consegue, né, assistir algo que vai mudar a tua vida? Algo que vai abrir os teus olhos, algo que vai, né, abrir o teu entendimento. Porque uma coisa é saber que Deus existe. Outra coisa completamente diferente é ter intimidade, é ter comunhão com Ele. E para ter intimidade e comunhão com Deus é semelhante àquilo que é natural. Por exemplo, uma pessoa que é médica, aquilo que ele fala, aquilo que é o que ele verbaliza, aquilo que ele aprendeu na faculdade faz parte da vida dele. Então, quanto mais ele se aprofunda, mais ele se identifica com aquilo que ele é, que ele escolheu ser, mais as pessoas também identificam aquele conhecimento na vida dele. Então, quanto mais você busca Deus, quanto mais você se conecta com Deus, né, mais isso vai fazer parte da sua vida. Esse conhecimento vai fazer parte da sua vida. Você e Deus serão um só. Ah, e é possível? Com certeza. Essa é a vontade de Deus. Então, é por meio do seu conhecimento. Porque, como eu disse, livro de prateleira não vai te dar a devida instrução, a devida habilidade. Então, quanto tempo? Né? Porque assim, nós assistimos vídeos, né, engraçados. Eu assisto vídeos, né, com alguma informação secular. Eu assisto. Tudo isso eu assisto. Mas não abro mão, né, de trazer para a minha vida aquilo que vai me trazer instrução, aquilo que vai me trazer conhecimento, aquilo que vai me trazer maturidade. Até porque até quem vive de contar piada, né, que agora é stand-up comedy, né, até quem vive disso, ele tem que estudar. Porque na hora dele desenvolver o show, na hora dele desenvolver, né, aquilo que ele está fazendo, ele tem que ter o conhecimento. Ele tem que ter o conhecimento. Então, assim, você consumir lícito, não estou dizendo que não é lícito, você consumir, né, vídeos engraçados, né, coisas seculares, muito bom. E olha que muitas vezes nós gastamos tempo, nós ficamos tempo, né, vendo esse tipo de conteúdo que naquele momento ele gera uma satisfação, gera uma satisfação, um prazer. Vou relaxar. Ótimo, eu também relaxo, né, eu também tenho os meus momentos. Mas quanto tempo você está disposto a assistir um vídeo? Será que 5 minutos é muito? É pouco? 20 minutos é muito? É pouco? Né? 30 minutos é muito ou é pouco? Aí eu te pergunto, se alguém te der essa oportunidade de, em 5 minutos, você tem 5 minutos, né, para você recolher, né, moedas de R$1. E as moedas, elas estão espalhadas. Então você tem 5 minutos. O máximo possível de moeda que você recolher serão suas. 5 minutos. Aí você vai dizer, eita, mas 5 minutos é muito pouco, né? 5 minutos é muito pouco. Não tem mais tempo, não? Você entende? Então, de repente, aquilo que nós, né, colocamos como importante é o que nós priorizamos, é o que nós realmente colocamos o nosso foco, né? Mas por outro lado, né, se fosse algo que estivesse gerando um dano, que estivesse gerando um prejuízo, e de repente assim, se você tem 5 minutos para corrigir isso, tá entendendo? Você tem 5 minutos para você corrigir isso, né? De repente você iria correr, você ia, né, buscar resolver, né? Então, se você tem, né, algo para resolver, né, você tem algo para resolver, né, e a pessoa te dá um prazo para resolver, né, de repente você quer o prazo no máximo possível para poder você resolver aquela situação. Então o tempo, ele é relativo, porque vai depender muito do que você irá fazer, do que você irá desenvolver. Então por que é que eu falo isso, né? Porque nós estamos aí numa jornada interessante. Para mim, isso faz parte da minha vida. Para mim é confortável, mas eu quero justamente te despertar, né? Porque uma vez que você, por exemplo, uma vez que você diz, nossa, rapaz, poxa, tá, nunca tinha, eu gostei, tá, eita, interessante, eita. Você tem que manter isso. Você tem que manter isso, porque não é só uma coisa de, eu ouvi falar um dia. Não, eu ouvi falar. Sim, mas você conhece o que desse conhecimento? Você conhece o que desse assunto? Foi que você reteve realmente? Faz parte da sua vida? Porque se faz parte da sua vida, ele vai estar sempre se avolumando. Agora, se não faz parte da sua vida, né, então isso implica dizer que você tem que voltar para revisar a matéria. Você tem que voltar para readquirir conhecimento. Olha, o Salmo 45. Eu confesso a você, o Salmo 45,
tipo assim, ele é complexo? É. O Salmo 45 ele é bem complexo, ele é bem instigante. Mas ao mesmo tempo, né, eu vou fazer um paralelo com um texto aqui, né, e eu quero que você realmente atente para isso. Porque o Salmo 45, se você observar, né, ele está falando de Cristo. Ele está falando de Cristo, porque ele começa dizendo assim: com o coração transbordando de boas palavras, né, recito os meus versos em honra ao Rei. Seja a minha língua como a pena de um sábio escritor. És dos seres humanos o mais notável. Derramou-se graça em teus lábios, visto que o Altíssimo te abençoou para sempre. Mantém a espada à cintura, ó herói. Cobre-te de esplendor e majestade. Em tua majestade cavalgas vitoriosamente pela verdade, pela misericórdia e pela justiça. Que a tua mão direita realize feitos portentosos. Tuas flechas afiadas e certeiras atingem o coração dos inimigos do rei, e sob teus pés caem as nações. O teu trono, ó Deus, permanece incólume por toda a eternidade. Cetro de justiça e cetro é o teu reino. Amas a justiça e abomina a impiedade. E por isso, ó Eterno, teu Deus, escolheu-te dentre todos os teus companheiros e ungiu-te com júbilo de alegria. Umas versões dizem com óleo de alegria. Todas as tuas vestes exalam aroma de mirra, aloés e cássia. Nos palácios adornados de marfim ressoa os instrumentos de cordas que te alegram. Então, esse texto, né, tem até um louvor, uma música, né, que foi feita justamente, foi cantada justamente nesse texto. Porque ele está falando de Cristo. O teu Deus te ungiu com óleo de alegria. Entendeu? Então, está falando justamente de Jesus, né, que mantém, né, que diz assim, que a tua majestade cavalga vitoriosamente na verdade, né, pela misericórdia e pela justiça, que a tua mão direita realiza feitos, né, portentosos. E aí vamos abrir lá em Isaías 9, que diz assim, ó, Isaías 9. Vê quem você identifica nesse texto. Apesar de tudo, eis que não haverá mais escuridão para todos os quanto estavam desesperançados. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali. Contudo, no futuro, cobrirá de glória a Galiléia dos gentios, o caminho do mar, além do Jordão, o distrito das nações. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na terra, sobre a sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Aí vai dizendo: multiplique-se o povo, deste-lhe grande alegria. Eles alegram-se na tua presença, como se alegram os ceifeiros na ceifa, como se regozijam os que repartem os depósitos de guerra. Porque o jugo que pesava sobre eles, a canga posta sobre os seus ombros, o bastão e a vara de castigo do seu opressor, tu o despedaçaste, como no dia da derrota de Midian. Em verdade, toda a bota de guerra usada no combate e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, e o seu governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Conselheiro, Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi. O seu poder como o rei se multiplicará sobremaneira, e haverá plena paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a verdade e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo de Yahvé, o Senhor dos Exércitos, fará com que tudo isso se realize. É a palavra de Deus. Muitas vezes a gente julga, considera que, eu não entendo, é complexa, mas mas é Deus falando conosco. Quando nós, né, como a gente diz popularmente, quando nós nos desarmamos, quando nós baixamos a guarda, quando nós jogamos as pedras e deixamos Deus falar, e deixamos Deus tratar conosco, Ele vai nos revelando, né? Ele vai nos mostrando. Por quê? Porque é um conhecimento gradativo, é um conhecimento que vai se construindo e Deus vai se revelando. A vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida está na sua palavra. Aquilo que Deus planejou, projetou para a sua vida, para a minha vida, está na palavra. Então, a comunhão não é com a igreja, a comunhão não é, né, com o pastor, a comunhão, né, não é, e quando eu digo não é quando é uma questão de uma exclusividade.
você pondo a confiança, você pondo a expectativa na sua placa de igreja. Não. A igreja, gente, é o lugar onde Deus nos ensina, onde Deus nos instrui. É o lugar onde foi reservado para que juntos tenhamos comunhão com os irmãos e comunhão com o Senhor. Mas aí, infelizmente, há pessoas, né, que querem substituir a sua vida de comunhão com Deus, a sua vida de comunhão com a palavra, né, a sua caminhada, né, que ela é pessoal com Deus, mas ela não é isolada de todos. Entendeu? Ela é pessoal com Deus, mas em comunhão com o corpo de Cristo. E aí faz-se necessário justamente a gente ter o conhecimento da palavra. Por quê? Porque quando nós ouvirmos as ministrações, seja pastor, seja padre, né, seja quem for, falando na rua, alguém falando na rua da palavra, se nós tivermos o conhecimento da palavra, não é para nós refutarmos aquilo que a pessoa está dizendo, não é para, né, destratarmos as pessoas que estão ali fazendo o seu papel, mas é para que nós, né, não sejamos muitas vezes enganados, sim, para que nós não sejamos enganados, né? E que nós realmente venhamos identificar a verdade de Cristo. Se oportunidade tiver, né? De repente a pessoa conversa com a pessoa e se ele abrir o coração, amém, glória a Deus, ele vai receber a instrução, a revelação de Deus. Mas também se ele não abrir o coração, ele vai continuar vivendo aquele conhecimento até que Deus, né, lhe dê, né, a devida revelação, porque muitas vezes justamente as pessoas elas falam, mas elas falam de dogmas da igreja, elas vão falar de doutrina da igreja, elas vão falar daquilo que elas perceberam, mas veja só, mas você não está falando, não é o que você percebeu? Eu estou lendo o texto bíblico, então o texto bíblico por si só se explica. Eu não vou, não, mas eu acho que ele disse isso, eu acho que ele quis falar isso, eu acho, não. Eu só falo o texto bíblico. Eu só falo justamente da maneira como você tem que receber o texto bíblico na sua vida. Não apenas como letra, sabe? Mas realmente como palavras de vida que vai transformar, que vai mudar a tua realidade. Porque justamente muitas vezes nós escutamos as pessoas falando a opinião pessoal dela, do que ela acha da Bíblia, mas a opinião pessoal é só opinião pessoal. O que a Bíblia falou, tem até um louvor que diz assim: está escrito, eu acredito, meu Deus falou e ponto final. Ou seja, não há meio termo, não, mais. Por quê? Porque existe a doutrina da igreja, existem os dogmas da igreja, entendendo? Mas existe a doutrina bíblica. Nós devemos viver a doutrina bíblica, nós devemos seguir a doutrina bíblica, nós devemos nos alimentar da palavra e não ser persuadido, né, por não conhecermos a palavra, né? Aí nós muitas vezes somos persuadidos, ficamos cocheando entre dois pensamentos, mas se nós conhecermos a palavra, nós ficaremos com a verdade da palavra, porque é ela quem liberta, é ela quem alimenta, é ela quem nos estrutura. Lembra da passagem onde duas pessoas, um construiu a casa sobre a areia e o outro construiu a casa sobre a rocha? Os dois construíram a casa. Os dois. Isso é uma analogia. Entendeu? É uma analogia. Os dois construíram a casa sobre, né? Construíram a casa. Um sobre a areia e outro sobre a rocha. É uma analogia de que nós devemos construir a nossa casa sobre a rocha da palavra. Aí é onde nós teremos sustentação. Você observa, né, que nos dois textos, você vê que nos dois textos, nos Salmos de Davi, né, muitos e muitos anos antes de Jesus vir à Terra. Então é uma palavra, é um salmo profético, né? É um salmo que sinaliza para algo que vai vir. E aí quando a gente chega em Isaías, que está na mesma direção, né? É um texto profético, né? Bem sinalizando mesmo, né? Para a vinda de Cristo, né? A sua representação, né? A sua presença, né? no nosso meio, né? Traria todo esse benefício e trouxe todo esse benefício. O povo que andava nas trevas viu a luz. Aqueles que habitavam no vale da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz de Cristo, a luz do Evangelho, né? Trazendo, né, para nós, né, justamente essa percepção,
né, de um Deus amoroso, de um Deus, né, poderoso, de um Deus que sempre esteve em sintonia com o ser humano. Claro, ele usou o povo judeu, escolheu o povo judeu como sua propriedade, como sua herança, né? E ali Deus foi construindo tudo aquilo que hoje chegou até nós. Está escrito, meu Deus falou, eu creio, e ponto final. É isso que nós devemos viver, o mais de Deus, sabe? Muitas né, situações se levantam, pessoas se levantam, né, para vamos dizer assim, desconsiderarem, né, aquilo que o próprio Deus, né, estabeleceu para nós. Claro, é aquela questão, o entendimento entenebrecido, né, não tem entendimento de Deus, e esses momentos, esses vídeos é justamente para te despertar. Talvez você não concorde com nada do que eu disse. Você é livre para não concordar, assim como eu sou livre, né, para expressar aquilo que eu creio com relação à palavra de Deus. Tá bom? Então, logo, Salmo 46, né, não é relevante para você, não considera, né, que você considera que tem um conhecimento maior, né, tá mais avançado. Não, eu estou mais avançado. Faz vídeo abençoado. Edifica a vida das pessoas. As pessoas estão famintas, sedentas de Deus, né? Querem conhecer mais de Deus, querem se conectar com Deus. E o papel da internet nessa hora é primordial. Por quê? Porque num dado momento alguém vai abrir lá e vai assistir. Não, deixa eu olhar aqui. Eita, deixa eu ver esse outro vídeo que ele postou. Eita, deixa eu ver esse outro. E aí é onde o Espírito Santo faz a obra. Porque não sou eu que faço a obra. Eu não sou eu que vou fazer a obra, né? Mas é o Espírito Santo que, fazendo a obra em mim, né, irá fazer a obra na vida de outros. Então, seja abençoado em nome de Jesus. Curta, comenta, compartilha, né? E vamos em frente nessa jornada, tá bom? Menor Thalita, hoje tá aqui com meu pai. Hoje, gente, eu tô muito feliz. Vocês estão aqui. Me dá um like, por favor. Se inscreve no canal, ativa o sininho, para as notificações. Tchauzinho!